Glória a Deus. Ah, tá. Abaixo. Glória a Deus. Está ótimo. Boa noite, pessoal. Vocês estão bem? Olha para o teu vizinho, fala para ele, que bom que você veio. Fala para ele, graças a Deus que você veio. Amém, gente? Está frio hoje, né? Aqui dentro tá calor, tá gostoso. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Sabe, querido, uma vez eu estava orando, era aproximadamente 3 horas da manhã, 3 e pouco, fazendo uma busca com Deus, adorando o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele falou no meu íntimo, falou no meu espírito. E ele fez uma pergunta para mim. Ele disse assim, ó: por que você me adora? Aí eu parei, comecei a chorar. Porque quando você ouve a voz do Espírito, irmão, é algo... Eu comecei a fazer uma reflexão da minha vida. Em silêncio, comecei refletindo, fazendo uma reflexão, pensando sobre algumas trajetórias da minha vida e sobre o adorar a Deus. Porque ele fez uma pergunta para mim e eu precisava responder. O porquê que eu adorava. E eu comecei a fazer uma reflexão. Aí eu entendi no meu espírito que todas as vezes que eu adorava, eu me sentia bem. Aí eu falei para o Espírito Santo, eu te adoro, porque te adorar me faz bem. Te adorar me deixa vivo. Então entende isso aqui, irmão. Eu adoro a Deus porque eu quero as coisas. Não, é muito mais do que isso. Quando nós adoramos a Deus, nós se sentimos vivos. Eu não sei vocês, irmão, mas quando eu adoro a Deus, sabe, eu quero correr, pular, chorar. Não tem esse negócio, sabe? É uma coisa de dentro que começa a queimar. Eu entendi o porquê que eu adoro a Ele. Eu adoro Ele porque adorar Ele faz bem para mim, faz bem para minha alma, faz bem para o meu espírito. É muito mais do que vir na igreja, muito mais do que isso. Acharam? Capítulo 8 de Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia. Diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivas e multiplique, e entre e possua a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus guiou no deserto, e esse 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber a intenção do teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome,
e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua presença, pelo teu Espírito. Fala conosco nesta noite. Fala no nosso coração, na nossa mente. Fala no nosso espírito. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos entender o teu querer. Fala conosco em nome de Jesus. Olha para cá. Aqui, Deus ele está trazendo uma lembrança na memória de Moisés, do povo de Israel. E ele começa a mostrar algumas prioridades e valores. E tudo aquilo que ele traz de prioridades e valores é para o bem do povo de Israel. Ele começa dizendo: olha, todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardarás, para os fazer, para que vivam, e vos multipliqueis, e entrareis e possua a terra que o Senhor jurou os vossos pais. Então percebe que Moisés está dizendo para o povo de Israel o seguinte: olha, todos os mandamentos que nós recebemos até hoje, é para nós guardar. E esses mandamentos não é para nos matar, é para que nós venhamos viver. É para que nós venhamos ter uma vida. E se nós obedecer esses mandamentos, tem uma outra questão. A promessa vai se cumprir em nós. Que promessa? A promessa que Deus liberou sobre os nossos pais. Lembra do nosso pai Abraão, Isaac e Jacó? Uma promessa que vem de aliança e aliança. Então, se nós obedecer esses mandamentos, essas promessas vai cair sobre as nossas vidas. Agora percebe o versículo 3, isso aqui que me chama a atenção. No versículo 2 diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber a intenção do teu coração, se guardarias ou não os mandamentos ou não. Agora olha só, Moisés está dizendo que Deus guiou o povo de Israel por 40 anos no deserto. E o povo no deserto passou por fome, mas Deus sustentou. Passou por sede, mas Deus deu água. Mas existe um propósito aí. Aí ele diz assim: para lhe saber a intenção do seu coração. Foi por isso que Deus fez tudo isso. Foi por isso que Ele permitiu que nós passássemos por esse deserto. Para nós ver se nós, para nós entender o que estava no nosso coração. Eu estava conversando com o pastor Pardo essa semana, e eu falei sobre esse texto. Que Deus ele permite que o povo de Israel passe pelo deserto, não é para Deus saber o que estava no nosso coração, porque Ele sabe o que está no seu coração, mas é para você saber o que está aí dentro. É para você entender, para você compreender as suas intenções, para você entender no seu espírito qual que é a sua intenção verdadeira. Entende que Deus ele permite que nós passamos por algumas coisas para nós entender quem nós somos realmente, para nós compreendermos quem que nós realmente somos, para nós descobrir a intenção da nossa alma, do nosso coração. Porque às vezes nós não se conhecemos, querido. E Deus permite nós passar por situação só para revelar para nós quem realmente nós somos.
Ah, pastor, eu me conheço. Não, nós não nos conhecemos, irmão. Mas é no meio do caminho que Ele vai mostrando para nós quem realmente nós somos. Ele diz assim: olha, eu fiz vocês passar fome. Eu tentei vocês. Percebe, querido, que às vezes tem deserto que nós achamos que é o diabo que está nos levando para lá, e não é, é Deus. Às vezes Deus cria algumas situações de deserto na nossa vida, e nós estamos dizendo: está amarrado o diabo, está repreendido o diabo, sai diabo, e nada acontece. Porque tudo que vem de mal na nossa vida, nós atentamos para quem? Nós atribuímos para quem? Para o diabo. Tudo que vem de mal, não, é o diabo. Tudo. A mulher se levantou braba, é o diabo. E não é, irmão. Às vezes tem momentos na nossa vida que Deus, Ele nos atrai para o deserto. Não é o diabo, é o próprio Deus, para nos revelar quem realmente nós somos. Se nós somos orgulhosos, aí que Deus vem. Ele vem batendo no nosso orgulho, vem arrebentando com o nosso orgulho. Esses dias eu conversando com um rapaz, eu falei assim para ele: irmão, liga para mim, cara. Pede ajuda. Não, pastor, mas fica incomodando. Aí eu não gosto dessas coisas. Eu falei: larga a mão de ser orgulhoso, rapaz. Está sofrendo e é orgulhoso. Grita, pede ajuda. A pessoa está morrendo, irmão, mas ela não abre a boca para dizer: me ajuda. Olha o orgulho terrível. E Deus estava tratando ela. Há momentos da nossa história, da nossa vida, da nossa caminhada, irmão, que Deus vai nos levar para alguns desertos, e é Ele que vai nos levar, para dizer no nosso coração assim: ó, está na hora de descer do salto, está na hora de ser mais humildezinho. E Ele disse para o povo de Israel: olha, eu levei vocês, e eu fiz vocês passar fome, para entender a intenção do coração de vocês. Mas não era para Deus entender, porque Deus, Ele conhece todas as coisas. Mas é para você mesmo entender a intenção do seu coração, porque você ainda não entendeu. Quando nós falamos dessa intenção do coração, se nós não atentar para isso, irmão, toda transformação, toda mudança, ela parte do momento que nós entendemos no nosso espírito que precisamos realmente de uma mudança. Eu lembro de Davi, quando ele assume o trono, e já tinha por mais de 20 anos que a Arca da Aliança tinha saído de Jerusalém. Davi então, ele diz o seguinte: chega, vamos trazer a arca para Jerusalém. Ela está lá na casa de Abinadab. Davi então junta com os soldados, com uma comitiva de pessoas, e vai buscar a arca. Só que ele vai trazer a arca em um carro de boi. Agora olha só que interessante, ele prepara os músicos, os levitas, e há uma grande festa, porque a Arca da Aliança está voltando para casa, está voltando para Jerusalém. Mas no meio do caminho o boi tropeça e a arca cai. Uzá, ele tenta segurar a arca. Quando ele toca na arca, Deus mata ele. Irmão, está tendo um culto ali. Um culto que era para gerar vida, está gerando morte. Mas alguém está dizendo assim: nossa, mas os hinos são bonitos. Mas está errado. Alguém está dizendo assim: nossa, mas a comitiva, nossa, como que é a benção. Mas está errado. Então, quando Uzá morre, a Bíblia vai dizer
caiu um temor no coração de Davi. Ele volta para Jerusalém de cabeça baixa. Eles voltam sem a arca da aliança. E ele fica em Jerusalém e de repente, olha só, o seu espírito vai se mover. E ele vai dizer assim: olha, como eu vou trazer a arca da aliança para Jerusalém? Davi vai pedir conselho para os sacerdotes. Vão explicar para Davi como é que leva a arca. Não é no carro de boi, mas é no lombo do sacerdote. Por quê? Porque Davi queria mudar as coisas para ser mais rápido. Vamos no carro de boi, que nós traz mais rápido para Jerusalém. Meu irmão, não adianta querer acelerar o processo. Se você acelerar o processo, você vai quebrar a cara. Ah, pastor, mas quanto tempo demora o processo? O tempo que precisar para você ser curado. O tempo que precisar para você ser verdadeiramente transformado. O tempo que precisar para você verdadeiramente sentir a presença do Eterno. Então não queira acelerar os processos. Davi quer acelerar o processo. Vamos lá, pega os carros, pega o carro de boi e traz a arca. A arca não era para ir em cima de carro de boi, não. Era para ir no lombo dos sacerdotes. Ou seja, Deus estava dizendo: a minha arca é para estar na presença do homem, não é para estar na presença de animais. Então Davi, ele vai consultar. De repente ele começa a fazer tudo diferente. Pega o sacerdote, pega os levitas. Eles vão buscar a arca que estava na casa de Obed-edom. Ficou 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. Ficou 3 meses a arca na casa de Obed-edom e Deus mudou aquela casa. Deus mudou aquela família. E essa fama de transformação chegou em Jerusalém. Davi prepara o sacerdote e diz: vamos buscar a presença de Deus. Agora interessante que Davi vem com a arca no lombo dos sacerdotes. E diz a Bíblia que eles davam 6 passos e sacrificavam. 6 passos e sacrificava. Dava 6 passos e fazia culto a Deus. Dava mais 6 passos e fazia culto a Deus. Dava mais 6 passos e fazia culto a Deus. Dava mais 6 passos e fazia culto a Deus. Alguém diz: eu estou cansado de culto, vamos continuar. E dava mais 6 passos e fazia culto a Deus. E dava mais 6 passos e fazia culto a Deus. Era Deus dizendo: está na hora de vocês aprender a me adorar de verdade. Não existe adoração sem sacrifício. Ah, está frio, hoje eu não vou adorar. Não, irmão, vai no frio mesmo. É que nós estamos numa geração, né, uma geração que é tudo rápido. Tudo do seu jeito, do seu modo, não. Até chegar em Jerusalém, irmão, da onde eles estavam, 6 passos e cultuava o Eterno. Ah, Davi, vai demorar, não interessa, pode demorar, mas eu estou no caminho certo. Ah, pode demorar um tempão, mas o importante é que eu estou indo no caminho certo, e na hora certa, no momento certo, e no tempo de Deus, eu vou ver o meu milagre chegar. Houve uma intenção na alma, no espírito de Davi, de querer buscar a presença de Deus. Na primeira vez ele fez errado, mas a intenção não saiu do teu espírito. Ele falou: eu preciso trazer a presença de Deus. E agora ele vai fazer tudo certinho para que a presença de Deus viesse. Sabe o que é o nosso mal? Nós queremos que a presença de Deus invada a nossa casa, mas nós não queremos fazer um culto de sacrifício a Deus. Nós não queremos mudar algumas coisas. Nós não queremos abrir mão de algumas coisas. Nós não queremos abrir mão, sabe, de situações.
Mas nós queremos a presença de Deus. Não, nós queremos a glória de Deus. Mas não queremos abrir mão do carro de boi. Cuidado, o boi vai tropeçar. Nós queremos a glória de Deus, mas não queremos abrir mão dos carros de boi. Nós queremos a glória, mas nós não queremos abrir mão de algumas coisinhas que você sabe que desagrada a Deus. Esse é o problema. Percebe que Deus fala para o povo de Israel: olha, eu queria saber a intenção do coração de vocês, para vocês entenderem a verdadeira intenção do coração de vocês. É você começar a compreender que se nós sem a presença dele, irmão, vai sempre faltar alguma coisa. A mesma coisa de Isaías. Você lembra de Isaías capítulo 6? Isaías, ele começa o capítulo 1 até o 5, até o 6, dizendo assim: ai de vocês pecadores, apontando todo mundo. Mas quando ele vê a glória de Deus, ele diz: ai de mim, que eu sou pecador. Antes de Isaías dizer para Deus: envia-me a mim, Isaías olhou para dentro dele e falou: ai de mim, que eu sou pecador. Antes de Isaías dizer: me manda para a obra, Isaías olhou para dentro dele e disse: eu não tenho condição para ir assim. Antes de Isaías falar: me manda como missionário, Isaías olhou para dentro dele e falou: eu não tenho capacidade. Ai de mim, que sou pecador. Habito no meio de um povo de lábios impuros. De repente Isaías vê que o anjo pega uma brasa viva do altar e toca na sua língua, purificando, trazendo uma libertação, trazendo uma purificação sobre ele. Depois que ele recebe essa purificação, aí ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Não dá para ser enviado antes de passar pelo fogo, irmão. Não dá para ser enviado antes de passar pela transformação. Se acelerar o processo, a pessoa morre. Então tem que passar pelo fogo primeiro, tem que passar pela transformação primeiro, tem que olhar para dentro dela primeiro e dizer: eu preciso de uma libertação, senão não vai. Nós precisamos entender que quando nós entramos em Deus, quando nós decidimos: eu quero entrar em Deus, eu quero mergulhar nele, eu quero conhecer mais Deus. Quando nós decidimos isso no nosso espírito, nada te para. Quando a pessoa decide: eu quero ser algo diferente, eu quero conhecer esse Deus que o pastor prega, eu quero conhecer esse Deus que os irmãos adoram, eu quero isso. É uma intenção, é uma busca. E quando você entende isso, quando você começa, deixar que isso acende dentro de você, você percebe que nada mais te para. O frio não te para, as críticas não te param, porque você quer algo que a terra não pode dar, mas o céu pode revelar para você. Nós precisamos, não ser religiosos, não ser frequentadores de uma comunidade. Não é isso, irmão. É muito mais. É de você mergulhar em Deus e dizer: Senhor, eu preciso te conhecer. Há um texto da Bíblia, acho que é Oséias, se eu não me engano, diz assim: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Agora olha só que interessante. O povo de Israel conhecia, só que o conhecimento ali não era um conhecimento de informação, era um conhecimento de prática. Porque conhecimento significa ciência, e ciência você tem que testar e provar. É a mesma coisa.
Deus está dizendo: o meu povo foi destruído porque eles não me provam mais, eles não me testam mais, eles não me provam mais. Nós precisamos não conhecer uma religião, mas nós precisamos conhecer aquele que criou os céus e terra. Nós precisamos entrar em Deus de uma tal forma, dizer: Senhor, eu quero te conhecer, mas eu não quero te conhecer como Jó. Ele conhecia. Ô irmão, olha para Jó. Jó disse assim para Deus: Deus, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora os meus olhos te vê. Agora eu te conheço, agora eu sei quem o Senhor é, agora eu testei, eu sei, eu provei o Senhor, eu sei quem o Senhor é. E a Bíblia diz que Jó então, ele começa a orar pelos seus amigos, quando ele começa a conhecer a Deus. Aí, meu irmão, mas os amigos de Jó criticou ele, os amigos de Jó perseguiu ele, os amigos de Jó disseram assim: confessa o seu pecado, Jó. Jó, quando conhece a Deus, entra uma misericórdia na alma dele. Ele diz assim: Deus, visita os meus amigos, cuida dos meus amigos. E a Bíblia vai dizer que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus começou a mover o cativeiro de Jó, meu irmão. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Quando nós oramos pelos nossos amigos ou pelos nossos inimigos, Deus começa a olhar para nós. Quando você diz assim: Deus, visita o meu irmão, Deus está visitando você. Quando você diz assim: Deus, abençoa o meu irmão, Deus também está abençoando você. Quando você começa a conhecer no seu espírito, entender que nós carecemos, nós precisamos dele. Irmão, existe um lugar em Deus que ninguém explica, mas existe. E é tão gostoso isso. O acesso não é para quem tem, é para quem quer. Esse acesso em Deus, você não precisa ter dinheiro para acessar. Você não precisa falar em 4 idiomas para acessar, mas você precisa ter coragem. O apóstolo Paulo diz assim: olha, vocês precisam ter ousadia para entrar nos santos do santo, porque o véu que separava já não separa mais. Não é entrar numa religião, não é entrar numa igreja, mas é entrar nele. É dizer: Deus, eu não tenho nada, mas o que eu tenho é minha vida. É como eu fiz há 25 anos atrás. Cheguei diante do altar, viciado nas drogas, jurado de morte. O pastor falou assim: tem alguém que quer esse Jesus? Eu cheguei e coloquei a mão no altar e falei: Deus, eu não tenho nada, nem a roupa do meu corpo é minha, eu emprestei dos meus primos para mim vir aqui. Mas se o Senhor aceita a minha vida do jeito que ela está, eu entrego para o Senhor. Eu aprendi que existe um lugar em Deus, irmão, que o dinheiro não vai te levar lá, o seu carrão não vai te levar lá. O que vai te levar lá é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É humilhação. Eu te fiz você passar fome, para você entender a intenção do teu coração. Senhor, eu sou um cara ruim, eu sou um cara orgulhoso, eu sou um cara mau, mas eu quero entrar em Ti, eu quero Te conhecer. Eu lembro de Asaf.
Asaf, ele escreve o Salmo 73. Ele vai começar o Salmo dizendo assim: Deus é bom, mas quanto a mim, ele vai dizer, eu quase me desviei. Quem que era Asaf? Um levita da casa de Deus. Um levita que estava lá quando Salomão inaugurou o templo. Quando eles adoraram embaixo e a glória apareceu em cima. A glória apareceu em cima e disse para Salomão: Salomão, se esse povo que me chama pelo meu nome se humilhar, se converter, se orar a mim, eu ouvirei do céu, eu ouvirei do meu trono a sua oração, e descerei e sararei a sua vida, sararei a sua terra. Asaf estava lá na adoração, só que vai passando o tempo, sabe, as pessoas elas vão se acostumando com o espiritual, vão acostumando com o sagrado, começa, sabe, olhar para o sagrado e começa a colocar o sagrado no mesmo nível do profano. Então ele acostumou com isso, acostumou a cantar, acostumou a tocar, acostumou a pregar, acostumou a ouvir no culto, acostumou com isso tudo. Ele diz: eu quase me desviei, porque eu comecei a olhar para a prosperidade do ímpio. Irmão, Asaf tirou seus olhos do trono. Asaf tirou seu coração do trono. Asaf tirou o seu coração do trono, da presença do Eterno, e começou a colocar o seu coração na terra. Ele começa a olhar para a terra, ele começa a olhar para o ímpio, ele começa a olhar para a prosperidade. Irmão, foi constatado. Nós estamos dentro de uma geração que as pessoas estão sofrendo da síndrome da comparação. As pessoas estão se machucando, sabe por quê? Só porque ela olhou lá no Facebook que o amigo dela trocou de carro. Isso mexe com o coração dela. Ela olha lá no Facebook, ela vai ver lá que o vizinho dela, que é ímpio, está na balada, está com um carrão, e ela fala: nossa, estou 20 anos na igreja, não tenho uma bicicleta. Isso mexe com ela. As pessoas estão sofrendo essa síndrome. Pessoas estão vivendo de status. Deus não nos chamou para viver de status. Deus nos chamou para viver uma vida intensa no Espírito com Ele. As pessoas estão doentes. Alguém faz um almoço lá, um churrasco, alguém fala: não me chamou. Começam a se machucar. Era para os seus olhos estar no céu, começa a ficar na terra, e tudo que está na terra te machuca. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve para Colossenses dizendo: pensai nas coisas dos céus, não nas coisas da terra. Só que as pessoas estão presas na terra. Pastor, quer dizer que não tem que conquistar? Tem, você tem que conquistar sim, mas isso não pode te mover. Pastor, quer dizer que eu não posso ter dinheiro? Você pode ter dinheiro sim, é muito bom ter. Quiser dividir comigo, eu aceito. Mas você não pode deixar que isso te move. Você não pode deixar que isso te sustenta. O que nos move é o céu, não é a terra. O que nos move é o reino de Deus, não é a terra. A intenção da alma, a intenção do coração vai se perdendo. As pessoas não vão se enxergando.
Ele fala: eu quase me desviei, porque eu fiquei vendo a prosperidade do ímpio. Irmão, mas existe um lugar em Deus. Se você falar: pastor, eu não tenho nada, mas existe um lugar em Deus que serve para você. Se você falar: pastor, eu estou só o pó da rabiola, eu estou quebrado, eu não tenho nada, eu não tenho nem roupa, eu não tenho nada, pastor. Mas existe um lugar em Deus que serve para você. Asaf, ele vai olhando para aquela situação, vai ficando longe de Deus, porque ele vai revelando o seu coração, e o seu coração está na terra. Porque ele tirou o coração do reino, ele tirou o coração dos céus. Eu converso muito com o pastor Párico. Sabe onde está a força do povo de Deus? Na sua fidelidade com Deus. Esses tempos atrás eu postei no Facebook lá uma frase dizendo assim: a força plena de uma pessoa está na prática da sua fidelidade em Deus. Quando você, até falei para o pastor Ilho sobre isso, quando você começa a praticar essa fidelidade, essa aliança em Deus, você olha no seu bolso e fala: cara, dinheiro? Estou sem dinheiro. Eu posso até estar sem dinheiro, mas eu tenho uma aliança com o Criador. As coisas da terra não te movem mais. Você não fica triste, você não fica bicudo, você não quer desviar porque faltou um carro, faltou. Não. Existe um processo para todas as coisas. A pessoa que não consegue, irmão. Esse tempo atrás eu estava na fila do mercado, eu vi duas mulheres falando sobre igreja. Eu só prestei atenção na conversa das duas, na minha frente, duas falando de igreja. Não sei de igreja, qual igreja que elas eram, não era da nossa não. E uma começou a falar para a outra: mas você pode, menina, agora tem que dar o dízimo. O pastor inventa essas coisas de dar dízimo. Meu irmão, acendeu um negócio em mim, sabe, acendeu um fogo, não sei se era, mas era um fogo, parecia estranho, mas não era estranho. Eu falei: ah, essas irmãzinhas. Eu olhei bem assim para ver se ela já veio aqui, né? Aí a outra, capaz mesmo. Irmão, eu quase falei, mas eu deixei passar. Me controlei. O Espírito Santo falou assim: só ouve, não fala nada. Mas sabe, cara, eu fiquei indignado, porque ela falou assim: agora o pastor inventa. Irmão, o pastor não inventou nada, está na Bíblia. Vai ler a Bíblia, infeliz, incrédulo. Cara, rapaz, eu fiquei indignado com isso. Se você não quer dar, o problema é seu, mas está escrito aqui, está na palavra. Aí fica arrumando uns pretextos, irmão. Pessoa que não dizima é pessoas que estão com seu coração na terra. Essa é a realidade. Está o coração preso aqui, tudo aqui, irmão. Isso aqui um dia vai acabar tudo. Ah, eu tenho que dar. Não, você tem que dar nada, tem que devolver, porque Ele já te deu. Ninguém vence Deus em dar, irmão. Deus sempre deu primeiro. Ele vai colocar o homem no éder, Ele vai plantar tudo primeiro no éder, vai fazer bonitinho, e depois Ele coloca o homem lá. O homem não plantou, Deus colocou ele lá, já tinha tudo. As pessoas ficam brigando. Um tempo atrás, um pastor, rapaz, um coitado do pastor Maurício, me ajuda, pastor Maurício. O que está acontecendo, irmão? Dá uma palavra para os obreiros da nossa igreja lá. Por quê? Porque tem obreiro pregando contra o dízimo. Eu falei: tira ele do altar. Manda fogo, tira ele de lá, rapaz. Eu falei: pastor, o senhor é errado, o senhor é errado. Falei para ele: por quê, pastor? Por quê? O cara não dizima, prega contra o dízimo, e o senhor manda ele orar pelos dizimistas ainda. O senhor está trazendo maldição sobre o povo.
Irmão, o cara prega sobre o dízimo. O cara não dizima. Aí o pastor no culto, irmão, eu não vou falar o nome dele não. Ora pelos dizimistas aqui. Irmão, uma hipocrisia do inferno. Sabe, irmão, tão querido, Deus ele falou para Israel: eu fiz vocês passar fome, para saber o que estava no coração de vocês. Irmão, ninguém é pobre. Ninguém é tão pobre que não possa dar. E ninguém é tão rico que não possa receber. Todo mundo tem uma semente. Para todo mundo Deus entrega uma semente. Porque Ele é o nosso Deus provedor. Precisamos olhar em Deus e falar: Deus, eu aceito, eu quero isso. Eu quero te conhecer mais. Não quero só conhecer o Senhor por ouvir falar, ou porque eu li, não. Eu quero te conhecer mais. Hoje de manhã, fiz café para minha esposa, para os meus filhos, comprei pão para eles, saí, deixei eles lá. Fui no mercado, comprei cera, passei cera aqui na igreja. Sozinho, vim aqui passar cera. Estou aprendendo a passar cera agora, irmã Lourdes. Não chamei ninguém, vim sozinho, pastor Padre. Coloquei um fundo ali, passando cera e falando: Deus, me mostra o caminho para te encontrar. Passando cera, falando: Deus, o Senhor sabe que eu amo a tua obra. Aí Deus falou no meu espírito assim: olha, meu filho, fica em paz, só faz a minha obra. Eu vou levantar pessoas no meio de vocês, pessoas que venham cuidar de você, da sua família, pessoas que venham cuidar desse ministério, pessoas que venham levantar uma bandeira em Pindamonhangaba, não uma bandeira dizendo que existe uma religião melhor, não, irmão, existe um Jesus que não mudou, e Ele continua de braços abertos. E Ele fala: olha, eu humilhei vocês, eu tentei vocês para ver o que vocês tinham. Aconteceu isso com Asaf. Mas o versículo 17 do Salmo 73, depois você lê em casa, ele diz assim que ele estava quase se acabando, até que ele entrou no santuário de Deus. Sabe o santuário de Deus? É o santuário que Moisés escreveu o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Moisés olha para o tabernáculo e ele vê 3 repartições no tabernáculo: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Mas ele não fala do átrio e não fala do lugar santo, mas ele fala do lugar santíssimo. Ele diz assim: aquele que habita ali, no lugar santíssimo, na sombra do Onipotente ele descansa. Quando você entra ali em Deus, irmão, você percebe que a sua vida não está na mão do homem, mas está na mão daquele que te chamou e fez uma promessa. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você: existe esse lugar. Ele já preparou esse lugar para nós na cruz do Calvário. Ele já preparou o lugar quando Ele morre de braços abertos. Ele dá aquele grito dizendo: Testeletai, ou seja, está feito, está pago, está consumado. Pastor, mas eu errei tanto. Mas Ele continua te amando, porque Deus, irmão, não é que nem nós. Mas ama, pastor, ama. Deus não é que nem um homem.
Você pode errar, 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 Ele vai continuar te amando do mesmo jeito. Tem as consequências do erro. Isso você vai ter que pagar por isso. Mas te amar, Ele te ama. Ele te ama. Quando Asaf entra no Santo do Santo, ele percebe que tudo aquilo que estava na terra era passageiro. Tudo aquilo que estava na terra era momentâneo, ia passar. Mas o que ele construísse em Deus seria eterno. O reino de Deus não vai vir, ele já chegou. Jesus disse: já é chegado, o reino de Deus está no meio de vós. Assim como existe o reino de Deus, também existe o reino das trevas. Agora você precisa entender qual que é o reino que te move. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você entenda nessa noite. Quero que você compreenda nessa noite. Não é simplesmente uma religião. Não é simplesmente um costume. Não é simplesmente pagar um voto, um sacrifício. Não é muito mais do que isso, irmão. É conhecer. É saber que Ele te chamou porque através de você Ele quer fazer algo sobrenatural. Você que estava longe de Deus, você que estava afastado dEle, você que precisa voltar nessa prática de aliança com Ele, você que está aqui nessa noite, quer se reconciliar, ou quer aceitar Ele, ou está decidido a viver uma nova vida com Ele, eu quero que você saia do seu lugar e venha diante do altar. Vem. Existe um lugar para você em Deus, querido. Existe um lugar para a sua família em Deus. Existe um lugar para você através do Espírito Santo em Deus. Existe um lugar para a sua casa em Deus. Oh, Jesus. Ah, meu amigo Espírito Santo. Ah, meu amigo Espírito Santo. Não há crítica e aplauso. Ah, meu amigo Espírito Santo. Neste lugar eu descanso em teus braços. Oh, Jesus. Não há lugar para a glória. Eu quero você que é homem, está com a sua família aí, vem aqui diante do altar. Você que está com a sua família, vem aqui diante do altar, toda a igreja. E quando eu fecho, existe um lugar para a tua casa em Deus, irmão. O diabo não pode apagar isso da sua mente. O diabo não pode apagar isso da tua mente. Existe um lugar para a sua família em Deus nesta noite. Em adoração. Abraça a tua família, abraça, abraça. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, abraça o teu filho, a tua filha. Abraça teu esposo, abraça. Celebra a tua família em Deus nesta noite. Fala: Senhor, obrigado por tudo. Ah, meu Deus, meu Deus. Faz a sua oração nesta noite. Ah, meu Deus, nós oramos. Obrigado por este lugar, Senhor. Eu descanso em teus braços. Meu Deus. Não há lugar. Oh, Jesus. Glória de honra. Bagaço, inimigo comandácia. Ah, meu querido, em Deus não há crítica. Em Deus não há condenação, não há acusação. Meu Deus, abençoa essa família, Pai.